de falar do que temos visto e ouvido. O pano de fundo histórico desse versículo diz respeito a uma prisão que Pedro e João sofreram, e depois de soltos, eles foram proibidos pelas autoridades de continuarem a proclamar o Evangelho de Jesus. Mas a resposta de Pedro foi firme, peremptória, definitiva, inegociável. Não tem como, não dá para a gente se calar, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Somos testemunhas oculares e auditivas do poder do Senhor em nossas vidas. Parece que o texto que eu li nada tem a ver com o que eu vou falar. Geralmente as minhas pregações são expositivas, e hoje eu estou usando um texto meio que a pretexto daquilo que eu pretendo desenvolver, mas não se assustem, que os irmãos vão entender o desfecho disso. Eu quero lhes falar de Jesus, um bebê que movimentou o mundo. Aí no final os irmãos vão entender por que desse versículo. A vida de Jesus é marcada por acontecimentos extraordinários, a começar do seu nascimento. Mas ele era jovem quando morreu e foi assunto aos céus. Um homem que teve uma vida toda na terra de não mais do que 33 anos, dos quais apenas 3 anos dedicados a um ministério, num país pequeno que caberia 8 vezes dentro do estado de São Paulo. Israel tem 240 quilômetros de norte a sul, a parte de cima, de leste a oeste, tem 45 quilômetros, no sul do país, mais largo, 96 quilômetros, a costa litorânea, que dá para o mar Mediterrâneo, 176 quilômetros, é muito pequeno. Jesus, no entanto, saiu do seu país apenas 2 vezes, uma na infância, sobre o que ele vou lhes falar, e a outra na idade adulta, quando ele vai fazer uma visita ao Líbano, nas terras de Tiro e Sidom, que hoje pertence à antiga Fenícia, pertence ao Líbano. São as 2 únicas saídas registradas na Bíblia de Jesus ao longo de toda a sua vida. Qualquer um de nós já viajou muito mais do que Jesus, só de carro na cidade de São Paulo. Qualquer um de nós já andou muito mais do que ele. Mas não é disso que eu quero lhes falar, e sim de Jesus como infante, o bebê que movimentou o mundo por ocasião do seu nascimento. Vejam só, ele mobiliza o céu, vem o anjo Gabriel para comunicar a Maria que ela será mãe do Altíssimo, Rei dos Judeus. Ele apresenta assim a Maria quem será o filho dela. E Jesus nasceu como rei e morreu como rei, porque em cima da cruz colocaram uma inscrição dando a causa da sua morte. Por mais que o fizessem por ironia, eles estavam fazendo a declaração certa, nas línguas latina, grega e hebraica: este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então ele é apresentado como rei no seu nascimento e morre como nascimento. E uma coisa curiosa, toda vez que você lê alguma literatura escrita por um judeu que se converte, eles farão sempre questão de dizer que Jesus era e é o rei dos judeus. Eu gosto da literatura dos judeus convertidos, principalmente quando se trata de um rabino que se torna cristão e pastor. Ele faz questão de dizer que Jesus era e é o rei dos judeus. Amém, e com razão. Jesus mobiliza o céu, ele é apresentado assim, mas Maria vai ter grandes problemas na vida dela, porque ela é uma jovem e provavelmente uma adolescente, quando toma conhecimento de que estará grávida, e para aquela cultura ela teria que dar muitas e complicadas explicações para a sociedade. Como ela faria aquilo? De acordo com a lei mosaica, se uma jovem antecipasse um ato sexual e engravidasse, tanto ela quanto o que causou, seriam ambos mortos por apedrejamento. Mas o Senhor arrumou uma complicação grande para a vida daquela moça ainda jovem.
A Bíblia não fala dos pais, mas certamente Maria tinha pai, tinha mãe, tinha avós, tinha tios, tinha parentes que moravam nas proximidades, tinha vizinhança. Como se explicar ao longo de 9 meses uma gravidez daquela? Ela não era casada, seria trágico para ela. Deus certamente aguardou, mesmo porque a sombra do Altíssimo que a cobriu para fazê-la gerar um filho, foi a mesma que a protegeu, mas Deus dá um caminho para ela. Olha outra mobilização: você vai subir as montanhas da Judeia e vai se encontrar com a sua prima Isabel. Isabel era uma mulher idosa. É coisa de às vezes a gente ser novo, mas ter um primo velho. Eu tenho primos e primas que já morreram, mais velhos que meus pais inclusive, e assim era o caso de Isabel em relação a Maria. Era uma senhora idosa, também engravida de João Batista. Era uma gravidez fora de época, e ela tem compreensão, o Espírito do Senhor estava na vida dela. No momento do encontro, o Espírito Santo enche o menino que está no ventre dela, João Batista. Ela sente uma alegria de Deus, e Maria permanece por 3 meses na casa de Isabel, sua prima. Mas outros acontecimentos aí vão se acumulando. José, apavorado, tenta abandoná-la secretamente, porque ele não quer se envolver. Como ele vai se explicar para a sociedade que não foi ele que engravidou Maria? Vejam quantas situações estão envolvidas com essa gravidez. Quando nasce a criança, os pastores estão no campo na vigília da noite, de repente são surpreendidos com anjos novamente. O primeiro foi Gabriel, que anunciou o nascimento ou a gravidez, e depois, agora um coral de anjos que aparece no céu, entoando um lindo cântico. Acho que deve ter sido uma visão maravilhosa, coral celestial entoando glória in excelsis Dei, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E eles saem apressuradamente para avisar as coisas que eles tinham visto. Magos vêm do Oriente, o Senhor mobiliza pessoas do estrangeiro. Nós não sabemos quantos magos eram, segundo a tradição eram 3, mas não, a Bíblia não diz quantos eram. A Bíblia também não dá os nomes deles. Isso aí é uma tradição cristã, a partir de um relato feito por Helena, mãe do imperador Constantino, que era fissurada pela terra. Ela acabou tirando a originalidade de tantos templos que ela construiu em cima de cada local. Às vezes você gostaria de ver uma pedra, um poço, alguma coisa como era nos dias de Jesus, mas chega lá, você vai ver um templo erigido em cima, e aquilo tira toda a originalidade do ambiente. Mas por causa da idolatria de Helena, e Helena se valeu de um túmulo que foi encontrado com nomes de 3 supostos reis, né, que era, quais eram os nomes deles mesmo? Gaspar, Melquior e Beltazar. E diz, esses eram os magos que vieram do Oriente. Quem disse? Isso não é comprovado, não é bíblico. Os magos podiam ser 2, os magos podiam ser 4, os magos podiam ser 8, isso não obsta, a Bíblia não conta quantos eram. Talvez pelo fato de eles trazerem 3 presentes, ouro, incenso e mirra, então são contados como 3, tira da cabeça que eram 3, porque a gente não sabe quantos eram, e ponto final. Nem que eram Gaspar, Melquior e Baltazar, também pode tirar da cabeça, porque esses nomes são suposições a partir de Helena. Vamos continuar. De qualquer forma, uma mobilização. Eles vêm de longe, eram matemáticos, estudiosos da astrologia, da astronomia, que no passado era tudo uma coisa só. Depois é que se separou e começaram a enveredar para o caminho da astrologia, com horóscopos, essas coisas todas, mas originalmente, talvez eles tivessem vindo até da Babilônia, onde havia muitos estudiosos nessa área, pessoas que não tinham o que fazer, olhavam para o céu, e à noite numa terra daquela, onde não havia iluminação nem poluição, era possível ver um céu aberto e maravilhoso. Muitas coisas acontecem, o mundo é movimentado a partir daquele nascimento. No campo político, o rei Herodes fica apavorado, porque quando os magos passam pelo palácio real, tendo uma orientação de que um rei nasceria, havia umas tradições de que uma estrela guiaria o nascimento de um futuro rei, e eles são orientados por aquela estrela, vão parar
em Belém. Mas outra coisa curiosa, Jesus não nasce na cidade onde os pais estavam. Onde ele nasce? Em Belém da Judéia, mas eles eram de Nazaré. O que foram fazer em Belém? Deus providenciou um momento histórico de um recenseamento que obrigava cada pessoa a ir na cidade da sua localidade para arrumar o cartório local, para fazer uma renovação de documento, de recadastramento. Então eles vão para Belém. Por que isso? Para se cumprir a profecia de Miqueias, 5º capítulo, versículo 2, que diz que Belém, Efrata, seria a cidade de onde nasceria o Salvador do mundo, justamente a mesma cidade que era do rei Davi, porque Jesus é filho de Davi. Vejam como tudo vai acontecendo, quanta mobilização no campo da política, no campo das instituições. O rei Herodes, sabendo que nasceria, o que o rei dos judeus, ele se apavora, vai nascer uma criança, essa criança vai tirar o meu lugar, mesmo porque a dinastia dos Herodes não era romana, era originalmente judia, ou judaica mesmo. Por quê? Porque os ancestrais do rei Herodes venderam a nação para Roma. Ele era de uma família de um tal de Judas Macabeu, que era um sacerdote, e aquele homem começa a se interessar por dinheiro, começa a se interessar por vender cargos e dar informações, e ele tem uma família toda que começa a fazer negociação com Roma. Finalmente ele troca a mitra sacerdotal por uma coroa real. A dinastia dos Herodes, portanto, procede de uma família de sacerdotes que agora está encantada com a política e faz parte do Império Romano, tendo essa dinastia herodiana dentro da nação, sendo intermediária entre o povo e a sede mundial, que era Roma. Herodes conhecia biblicamente a história, a profecia que dizia a respeito ao nascimento do Messias, ou seja, um ungido de Deus. Os judeus da antiguidade esperavam, os judeus de hoje ainda esperam, porque não acreditaram que Jesus fosse o Messias prometido. Herodes, apavorado, pede informações, mas aqueles magos orientados pelo Senhor não voltam pelo mesmo caminho do palácio, eles vão por outro caminho. E Herodes, com medo de que surja um rei para fazer sombra e destroná-lo do poder, dá ordem para que mate os meninos, sexo masculino, de até 2 anos de idade. Quantas coisas acontecendo por causa do nascimento desse menino. Eles são divinamente avisados para fugirem para o Egito. Agora imagine, um casal pobre, sem recursos, foge, vão em fuga para o Egito e lá permanecem, até serem dirigidos por Deus para voltarem à terra. Quando? Quando da morte de Herodes. E assim os acontecimentos vão se desenrolando. Mas antes desse acontecimento, quando o menino tinha 8 dias de vida, ele foi levado para ser circuncidado. E isso acontece com todo menino judeu. Até aí não há novidade. Mas depois que passou o período de resguardo de Maria, o casal vai apresentar Jesus no templo, e ele mobiliza um velhinho que já não ia para a casa do Senhor havia muitos anos, ou muito tempo pelo menos, era o velho Simeão. Ele sai de casa porque naquele dia ele é dirigido pelo Espírito Santo para ir ao templo, porque chegou o dia do cumprimento de uma promessa na vida dele. Qual era a promessa? Que ele não morreria sem antes ver o Senhor da vida dele, o Salvador. E naquele dia, ele acorda mais cedo, vai para o templo, quando vê o casal de jovens entrando com o seu menininho no colo, e ele pega o menino nos braços, apresenta-o a Deus e diz: agora eu posso morrer, agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo, pois seus olhos já viram a tua salvação. Então os irmãos vejam que ele movimentou muita gente, anjos, homens, reis, políticos, a favor, contra. Há muita mobilização quando nasce esse menino. Quando nasce uma criança entre nós, o que acontece? Geralmente a mãe vai para o hospital, existe aquela visitação, alguém leva flores no hospital, leva presente, vem para casa, ganha umas roupinhas e pronto, passam aqueles dias, a apresentação. Mas no caso de Jesus, houve muita coisa. No caso de Jesus, não foi simples. No caso de Jesus, o próprio Deus havia preparado o ambiente na terra, em cumprimento a Gálatas 4:4. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam os irmãos como o mundo estava também preparado, política e até psicologicamente, para a chegada do Messias ao mundo. Roma mandava no mundo,
e os países de maior destaque no mundo estavam todos sob a égide do domínio romano. Era Cartago, Grécia, Macedônia, Palestina, Itália, Egito, Ilhas Britânicas, Gália. Todos esses países estavam sob o domínio de Roma. Por causa do domínio romano, o que fizeram? Abriram estradas, criaram meios de comunicação de um país para o outro, criaram mapas. Eles começaram a dividir, a separar um país do outro, uma província da outra, criaram estradas para facilitar a comunicação, e o comércio foi tão pujante naquela época, que como nunca houve em toda a história, o comércio cresceu, 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 e nada melhor para ajudar na comunicação do que o comércio. Criaram sulcos marítimos, fizeram mapas, fizeram planos de navegação, e com isso, agora o mundo ficava sabendo mais rapidamente das coisas que estavam acontecendo. E uma coisa que acontecia com o povo judeu, é que mais do que nunca eles diziam: agora há de vir o Salvador, agora há de vir o nosso Messias. Por quê? Porque eles não aguentavam mais o jugo romano, eles não aguentavam mais pagar tantos impostos para o governo de Roma, e mais do que nunca eles diziam: Salvador, o Messias vem aí, o Messias vem aí. E onde tem judeu, tem colônia de judeu, e onde tem colônia de judeu, tem sinagoga, onde tem sinagoga, tem leitura da Torá, onde tem leitura da Torá, tem anúncio daquilo que eles preveem que está acontecendo à sua volta. E dentre esses acontecimentos estava a iminente chegada do Messias. Agora vem o Messias, agora vem o Messias. Percebam que Deus estava criando meios de divulgar a chegada do Messias. O mundo estava em movimento. Chegou o Messias. Deus tinha um plano com ele, tinha uma vida pela frente, uma vida curta de apenas 33 anos, mas nos 33 anos de vida viveu bem. Ele soube aproveitar os 3 anos de ministério, deixou um legado, deixou uma mensagem, deixou 12 homens para anunciarem quem ele era e quem ele é. Mas há um segundo desenrolar da história. Com o passar dos anos, acontece uma outra mobilização em torno desse menino, uma outra mobilização equivocada a respeito do nascimento de Jesus. Começaram a comemorar o nascimento de Jesus de forma equivocada, começaram a criar adornos, começaram a criar novas imagens, figuras e novos ambientes para a celebração do Natal, com trocas de presentes para as pessoas, com mesas fartas, com árvores enfeitadas e com Papai Noel. É um ambiente gostoso, não tem dúvida. Eu gosto de árvore de Natal, eu não sou contra. Eu até acho bonitinho o velhinho Papai Noel. Eu gosto de presente, eu gosto daquelas mesas fartas, eu gosto de enfeite de Natal. Mas eu quero deixar bem claro que tudo isso se tornou uma cilada para a sociedade tirar o foco de quem lhe era devido. São Nicolau, que era um bispo que se destacava pela sua generosidade, que fazia brinquedos para as crianças e distribuía, acabou se tornando um ícone do Natal. E ele acabou substituindo uma criancinha. Então Natal, em vez de celebrar aquele nenenzinho que nasceu, celebra um velhinho. Natal não é Jesus, Natal é Papai Noel. O que aconteceu com o Natal? Quando você entra em qualquer lugar, no meu tempo de criança ainda, eu vinha para a cidade com os meus pais, ia para o centro da cidade, naquele tempo que era possível andar no centro da cidade, porque havia mais segurança, não havia essa bandidagem toda que hoje, essa bandidagem hoje, que hoje anda por aí. Você podia sair na rua à noite, e a gente ia ver presépios. Nós evangélicos não somos dados à idolatria, pelo contrário, somos contrários a todo tipo de idolatria. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: é tanta ausência de Jesus nos shoppings, é tanta ausência do aniversariante na comemoração de Natal, que hoje eu, que sou contra a idolatria, eu sinto falta de presépio. Ironicamente, eu sinto falta de presépio, porque não há nenhum elemento que lembre mais Jesus ou Natal. O movimento do Natal hoje é totalmente virado do avesso. Eu disse: você pode usar árvore, você pode
brincar de Papai Noel com as suas crianças, você pode ter comida farta, você pode trocar presente, isso não quer dizer nada. Vamos viver a festa bonita do Natal, mas por favor, Natal, como se comemora, não é o Natal que comemora aquele que nasceu naquele dia. A própria data do Natal está errada. Não importa que ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Muitas datas foram sugeridas, mês de março, mês de abril, mês de janeiro. Os armênios comemoram o Natal no mês de janeiro. E muito provavelmente Jesus não teria nascido em dezembro, porque dezembro é inverno na terra dele. E onde teria pastores no campo, na vigília da noite, de madrugada, para cuidar de rebanho, na madrugada debaixo de neve? Me poupe. Só podia ser uma noite de verão, e lá não é verão. Eu já peguei Jerusalém em janeiro com neve na minha cabeça. Mas que diferença faz? É dia 25, vamos comemorar dia 25, não tem problema, gosto dia 25 de dezembro, 24 à noite, 25, tudo bem, deixa o dia 25, Jesus não está ligando para a data mesmo, porque se fosse relevante ele teria deixado. Isso é irrelevante. A gente precisa comemorar o nascimento dele, sim, porque Jesus é a intervenção de Deus na história. Mas não vou ficar queimando vela para defunto ruim, para ficar falando da mobilização equivocada do Natal. A primeira mobilização, já lhes falei, tudo que aconteceu com o nascimento de Jesus. A segunda mobilização é essa errada da sociedade, equivocada. Mas há uma terceira mobilização, e essa é a da igreja. Essa é a nossa mobilização. Nós nos mobilizamos pelo Natal. Isso aqui é mobilização do Natal. As crianças que vão cantar é mobilização do Natal. Quando eu era criança, eu recitava, eu cantava. Na igreja, crente quando é criado no Evangelho, na minha vida eu já fiz de tudo na igreja. Eu já cantei, eu já recitei, eu já toquei. Com 10 anos de idade eu tocava um acordeão e a criançada cantava. Eu com 14 anos tocava trompete na orquestra da minha igreja. Depois eu passei para o bué, depois eu passei para o violoncelo. Eu pregava, e em casamento eu já fui o noivo, eu já fui o noivinho. Como é que é o cavalheiro que leva a aliança na frente? Em casamento eu já fui padrinho, em casamento eu já fui organista, em casamento eu já fui o solista, já cantei, em casamento eu já fiz de tudo, já fui o celebrante, já fui o juiz, tudo eu já fiz em casamento. A gente aprende a fazer de tudo na igreja. Em Natal era sempre a grande oportunidade que eu tinha de vestir uma roupinha diferente. Muitas vezes eu estava togado, muitas vezes eu estava vestido de personagem, participava dos teatros. Desde a minha infância, meus filhos a mesma coisa, meus netinhos, é uma maravilha. Mas a diferença é que o movimento do Natal que nós fazemos é diferente mesmo. O movimento é aquele que exalta o nascido rei de Israel. Glória a Deus. Quais são as razões do nascimento de Jesus? Primeiro, o nascimento de Jesus é o cumprimento de Gênesis 3,15. Assim que o homem pecou, o próprio Deus providenciou uma palavra profética. Ele avisou: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente é o diabo, e a primeira profecia a respeito de Jesus foi dada lá em Gênesis, quando o homem pecou. Então Natal para nós é celebração de Gênesis 3,15, é a celebração da semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Aí se repete o texto que eu citei há pouco, de Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, plenitude no tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus é lembrado por nós como Emanuel, conforme a profecia de Isaías 9:6, e o seu nome será, bom, além de tudo, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele também é Emanuel, que é Deus conosco. Então Jesus não é um personagem qualquer que entrou para a história. Jesus é o próprio Deus interferindo na história, é Deus conosco. Por isso que o Natal para nós não é essa palha, modo como se comemora no mundo. O Natal para nós é a celebração do nascimento do Filho de Deus. Nós comemoramos o Natal, e Natal para nós tem movimento, porque Natal para nós
é a união hipostática. Agora eu falei difícil e bonito, né? Mas é o nome que a gente dá em teologia, dessa união do divino com o humano. Nele, em Jesus, conforme Paulo escreve aos Colossenses, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus feito homem, Ele veio, por isso nós comemoramos o Natal com movimento. O nosso Natal é movimentado. O nosso Natal é movimentado porque é o cumprimento também de João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para movimentar o mundo, e Ele continua movimentando até hoje. A igreja de Jesus segue a sua regência. A igreja é chamada de corpo, e Ele é a cabeça desse corpo. Se o corpo, a cabeça manda ir para a direita, a gente vai para a direita. Se manda ir para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se manda ir para frente, a gente vai para frente. Se para, a gente segue os movimentos da cabeça desse corpo, a igreja que é Jesus. Natal é movimento. O Natal de Jesus é movimento. A igreja de Jesus se movimenta em prol dessa data, não importando qual seja ela. Ela marca o mais extraordinário acontecimento da história. Não foi a descoberta da luz por Thomas Edison o maior acontecimento da história. Não foi a descoberta do E igual a MC ao quadrado, conforme estabeleceu Albert Einstein. Não foi a subida do homem à lua, nem a chegada a Marte. Nada dessas coisas é mais importante do que a chegada do Filho de Deus à terra, e a igreja é muito consciente disso, e nós não perdemos isso de vista, nós não nos distraímos desse fato. É por essa razão que, assim como os apóstolos se recusaram a calar, nós também nos recusamos a calar. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós temos visto Deus fazer coisas entre nós, temos ouvido a sua palavra, temos sentido a presença do Filho de Deus entre nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, diz Ele, no meio deles. Jesus está aqui essa noite, e essa festa é todinha para Ele. Esses cânticos, esquetes, coral das irmãs, crianças, tudo é para Ele. E nós estamos encerrando o ano com gratidão, com movimento. A igreja de Jesus não para, porque onde Jesus está presente há movimento. Não há ninguém parado, ninguém estático. É porque Ele vem junto com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se move aí? É porque Jesus também se move aí. Ele está presente em nosso meio. O menino que mexeu e movimentou o mundo, Ele está presente não mais como menino, mas agora como homem, feito estatura do varão perfeito, que já é dele, de acordo com Efésios 4,13, e Ele é o nosso modelo, nossa medida, nosso protótipo. Nós devemos atingir a estatura dele. Não adoramos o menino Jesus, adoramos o Jesus, Filho do homem, Filho de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos prosseguir, ouvindo mais esta noite.